Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, os recordes na Bolsa e a ligação desses máximos históricos a Donald Trump. Depois, a economia da Alemanha num momento de encruzilhada. Comigo estão a Leonor Mateus Ferreira e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com os recordes na Bolsa, à boleia de Donald Trump, ou talvez apesar dele. Isto numa semana em que o presidente norte-americano fez declarações sobre as polémicas tarifas aduaneiras. Isto depois de, em janeiro, ter falado sobre o preço do petróleo e as taxas de juro da Reserva Federal. Comigo está a Leonor Mateus Ferreira, a editora de mercados, de negócios. Olá, Leonor. Olá, em Wall Street vimos o Standard & Poor's 500 a atingir máximos históricos. É possível fazer uma ligação deste movimento à presidência norte-americana de Donald Trump? Uma ligação há, sem dúvida, mas diria que este, apesar de Donald Trump, faz mais sentido do que por causa de... E há aqui várias razões, e uma delas é exatamente a que falavas, a questão das tarifas, que tem sido... acho que todos os dias temos falado sobre tarifas. É um tema que tem estado permanentemente na atualidade económica. Tem sido permanente estamos a falar de um mês de administração Trump, e acho que todos os dias temos falado de tarifas. E estas tarifas, obviamente, que têm um objetivo político, geopolítico, económico, mas têm também o outro lado da moeda e o impacto para o próprio país, nomeadamente nos resultados das empresas. E deixa-me falar de uma estimativa que é feita pelo Goldman Sachs, de que por cada 5 pontos percentuais de tarifas que são acrescentadas pelos Estados Unidos ou outros países, tem um impacto entre 1% e 2% nos lucros por ação do S&P 500. Portanto, temos aqui um impacto esperado das tarifas que vão sendo anunciadas por Trump. Depois há outra questão, que é o impacto que têm na inflação. E temos a Fed a vir dizer que as descidas de taxas de juros que aconteceram no final do ano passado são agora para pôr em pausa, porque com o mercado norte-americano em pleno emprego, seria expectável já uma evolução mais favorável da inflação, que não é ainda suficiente para a Fed voltar a cortar juros. Portanto, mais um fator de incerteza ligado a Donald Trump. E, apesar de tudo isto, vemos o S&P a bater recordes. E o que está a acontecer é o que os analistas têm dito, que é os mercados financeiros não são só tarifas, são o que são os fundamentos das empresas, os resultados, e estamos em época de apresentação de resultados, e isso está a ser muito importante. De resultados anuais ainda para mais. Por exemplo, cerca de 400 empresas do S&P 500 já apresentaram resultados. Destas, 76% superaram aquilo que era a expectativa do mercado para o quarto trimestre, e isto é muito em linha com o ano anterior. E, portanto, é um resultado positivo que tem alimentado os mercados financeiros e que tem sido determinante. E, portanto, o que me parece é que os investidores estão a tentar ignorar um bocadinho esta espuma dos dias da incerteza em torno de Donald Trump e focar-se no que são os resultados das empresas, as expectativas, o guidance que vão dando para este ano, portanto mais focado nos próprios resultados do que propriamente nesta incerteza muito grande que há em torno de tarifas que avançam, que não avançam, de notícias que saem à meia da noite, portanto mais no longo prazo do que neste curto prazo. E em relação às tarifas, quando olhamos em específico para a questão do setor automóvel, muito importante no comércio internacional, não apenas europeu, mas também asiático, aí também houve uma reação, mas talvez mais por antecipação, como tantas vezes acontece nestas situações. Sim, foi a meio desta semana que soubemos destas tarifas, e mais uma vez elas não estão a ser aplicadas já, não é? Soubemos que ia haver novas tarifas de 25% para os automóveis, e a realidade é que vimos um impacto inicial, eu diria expressivo, nas ações do setor, mas que acabou por aliviar ao longo da sessão, e muito centrado, por exemplo, em mercados mais estratégicos, como é o caso do Japão, que tem uma grande exposição
ao mercado norte-americano, mas a nível europeu foi não digo residual, mas não foi nada de expressivo, até porque o mercado trabalha por antecipação e se já está a incorporar nas expectativas que os Estados Unidos vão avançar com tarifas, quando é feito o próprio do anúncio, já não tem um impacto assim tão grande. Já vamos falar mais sobre a Europa um pouco mais à frente, mas em Lisboa o que é que tem acontecido? Em Lisboa não estamos a atingir máximos históricos na Bolsa de Lisboa, como vemos, quer nos Estados Unidos como na Europa, como dizias. Agora, o que está a acontecer é que temos um índice PSI, portanto o principal índice da Bolsa de Lisboa, a subir cerca de 5%, em torno de 5% desde o início do ano, porque há aqui várias forças contrárias e, por exemplo, é inevitável falar, e voltamos novamente a Donald Trump, da família EDP, que têm dos piores desempenhos, no caso da EDP Renováveis, o pior desempenho entre as 15 cotadas do PSI desde o início do ano, porque é uma empresa com muita exposição aos Estados Unidos. Donald Trump já disse que não é favorável às energias renováveis, tem uma agenda muito próxima das energias fósseis, de combustíveis. Como é que era? Como é que ele disse? Drill, baby, drill. Exato, é o mote dele, não é? E o que estamos a ver é a EDP e a EDP Renováveis, portanto, dois pesos pesados da Bolsa de Lisboa com desempenhos muito negativos. Em sentido contrário, temos, por exemplo, um BCP que está a acompanhar um rally brutal da banca europeia e que está aqui a fazer um bocadinho de contrapeso, apesar de não ser a maior valorização, essa é do CTT, mas que faz aqui um bocadinho de contrapeso. E depois há outra questão que é, enquanto as praças norte-americanas estão a recuperar de um evento, eu vou-lhe chamar traumático até, que foi aquela hecatombe da DeepSeek, a Bolsa de Lisboa manteve-se praticamente à margem de toda esta DeepSeek, questão. para quem não se lembra, a aplicação de inteligência artificial generativa. Exatamente. E que gerou a maior queda de sempre de uma ação da Nvidia, não é? Nunca uma ação tinha caído tanto em valores num só dia. Portanto, há aqui uma recuperação que é preciso fazer. Portanto, respondendo à tua questão, Bolsa de Lisboa está em terreno positivo este ano, portanto não se pode dizer que esteja negativa, mas não está próxima de máximos históricos, que é o que estamos a ver numa série de outros países. Há pouco ias falar da Europa, eu interrompi-te. Como é que a nível europeu, como é que está a ser a reação? Temos a mesma tendência que vemos nos Estados Unidos nesta questão dos resultados, portanto uma época de resultados que está a ser muito positiva. Falava-te há pouco do BCP e da banca. Havia uma grande preocupação de que as descidas de taxas de juros fossem ter impacto nas margens financeiras, nos resultados dos bancos, e o que estamos a ver agora, à medida que apresentam relatórios, é que não, que isso não está a acontecer e que mantém muita solidez, e isto está a alimentar um grande rally do setor da banca. Ao mesmo tempo, um setor onde estão a haver uma série de operações de consolidação que impulsionam também, que entusiasmam os investidores, inevitavelmente. Falamos de Espanha, que está a negociar em máximos desde a crise financeira, muito porque o Sabadell está a ser alvo de uma OPA hostil pelo BBVA, e ambos sobem cerca de 30% desde o início do ano. Portanto, temos aqui casos individuais temos também. O que acontece em Lisboa mais à frente, quando também tivemos o nosso próprio caso com o Novo Banco. Exatamente. E depois há uma última questão que se junta a todas estas, que é a questão da defesa. Um tema quente na Europa. Está a ser discutido um cessar-fogo na Ucrânia, portanto o fim da guerra na Ucrânia. Isto, por um lado, tem impacto no que é a confiança dos consumidores e, consequentemente, dá aqui algum ímpeto económico na Europa, novamente, que tem impacto nos resultados das empresas e no valor das ações. E depois, por outro lado, estamos a ver uma valorização muito expressiva das empresas de defesa, porque a expectativa é, se os países querem aumentar a despesa militar, as empresas de defesa vão beneficiar, e temos, por exemplo, uma Rheinmetall alemã a subir quase 50% desde o início do ano e que está a ser um dos motores para as valorizações na Bolsa alemã.
E por último, um último fator que é que sei que vais falar a seguir, que é as eleições na Alemanha. Quer dizer, também o índice alemão, o DAX, está em máximos históricos, portanto temos aqui uma série de recordes por todo o mundo nas bolsas, e a expectativa dos investidores é que, havendo alguma estabilidade governativa e todos os países, todos os partidos, aliás, se têm focado muito na necessidade de revitalizar a economia, que isso alimente também as valorizações da Bolsa Alemã. Obrigado, Leonor Mateus Ferreira e os recordes na Bolsa. E agora a economia alemã. O motor europeu está gripado numa altura em que a Alemanha vai a votos, de olhos postos na recuperação económica. Tenho comigo o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, viva! Proponho uma análise que seja independente daquilo que vier a ser o resultado das eleições. Qual é o retrato atual da economia alemã? Bom, a economia alemã está numa posição bastante fragilizada e bastante frágil, porque se nós olharmos para aquilo que é a estrutura da produção e da economia alemã, nós percebemos que há ali vários problemas que já vêm de trás, não são problemas novos, não é uma coisa que ninguém nunca tenha reparado ou que sequer nunca se tenha discutido, até para dentro da própria Alemanha. A questão aqui é que foi-se empurrando com a barriga ao longo dos últimos 5, 6 anos, também tivemos a pandemia que também não ajudou, mas as reformas que a Alemanha talvez precisasse não foram feitas e há várias análises que nos dizem isso. A questão é que nós tivemos no ano passado uma nova contração da economia de 0,2%, depois já uma outra contração em 2023, portanto são 2 anos consecutivos de contração da maior economia da União Europeia, terceira maior economia no mundo, portanto temos que pôr em perspectiva a importância de estarmos a falar da Alemanha. E isto não acontecia, esta contração dupla, se quisermos, não acontecia desde o início do século, desde 2002, 2003, portanto foi um período bastante conturbado. Tivemos ali a bolha das .com, tivemos uma série de reformas até dentro da própria Alemanha, que também são reformas que no início custaram, tiveram as suas dores de implementação, e estou a lembrar-me da reforma laboral, da reforma chamada ARTS, que teve várias encarnações, foi a ARTS 1, 2, 3, 4, que ao longo dos anos, desde 2003, fez uma série de reformas no campo laboral, mas que depois, e há muitos estudiosos que dizem isso, que ao desfazer essas reformas foi o que nos trouxe até aqui de certa forma. Mas há várias questões, e se quiseres vamos a cada uma delas. Há sobretudo 5 grandes questões que os economistas colocam em cima da mesa e que dizem que estão na base daquilo que nós hoje temos da economia alemã. E a começar por uma que talvez seja a mais significativa nos tempos que correm, que é a questão da energia. A Alemanha desde 2011, 2012, quando Angela Merkel era chanceler e decidiu praticamente acabar com a produção nuclear de eletricidade nuclear e a carvão, tornou a Alemanha muito dependente da Rússia. E depois, quando tivemos primeiro a guerra na Crimeia em 2014, com as primeiras sanções, e depois agora, em 2022, a invasão da Ucrânia, e quando a Rússia cortou a torneira do gás, quer dizer, a Alemanha ficou completamente dependente de outras fontes de energia, muito mais caras. Nós estamos a falar, a Alemanha virou-se para os Estados Unidos, por exemplo, e para o Qatar na importação de gás natural liquefeito, que é muito mais caro do que o gás que vinha da Rússia em gasoduto. Em gasoduto, é muito mais barato esse gás. Portanto, essa será a primeira explicação. Depois há a burocracia. Curiosamente, a Alemanha, que é o berço da teoria da burocracia, que era uma outra perspectiva, mas que tem esta curiosidade, os empresários alemães queixam-se muito da burocracia alemã, da quantidade de papéis, não é só em Portugal, quantidade de papéis que têm de preencher para ter uma licença, para alterar uma licença, para alterar um projeto, para colocar um novo projeto em funcionamento. Tudo isto cria também queixas de investidores estrangeiros na Alemanha com o mesmo tipo de... Quer dizer, quando nós dizemos em Portugal há muita burocracia, não é só cá. A Alemanha, que é tida como uma economia e uma sociedade muito organizada e muito rápida a responder, não. Vamos colocar novamente em perspectiva as coisas. Em Portugal, sim, há muitos problemas de burocracia e de dupla
necessidade de preenchimento de papéis, para simplificar. Mas na Alemanha acontece a mesma coisa. Portanto, esta seria talvez a segunda. Depois a China. A China tem um papel fundamental no crescimento da economia alemã na última década e meia. A China era maioritariamente cliente das exportações e dos produtos alemães, nomeadamente de carros, e de repente a China virou a mesa e tornou-se o produtor e o exportador de carros precisamente para a Alemanha, e a Alemanha não conseguiu acompanhar a transição energética para uma descarbonização e, portanto, para os veículos elétricos, e ainda hoje está a lutar para conseguir esse apanhar o comboio. Da China, de resto, até mesmo em Portugal e noutros países europeus, é cada vez mais visível, com uma presença crescente das marcas. Exatamente, isso a Alemanha não conseguiu acompanhar e está a ter muita dificuldade em acompanhar. Aliás, nós tivemos durante a primeira década e meia deste século a Alemanha a exportar as grandes marcas alemãs, a Volkswagen, e passa aqui a publicidade, a BMW, a Mercedes, tinham na China o maior cliente que, com o ritmo de crescimento mais rápido, porque tinha uma classe média nova, com dinheiro, com capacidade aquisitiva, e portanto de repente isto mudou tudo. A China começou a produzir os seus automóveis com qualidade, que era uma coisa que normalmente nós não associamos aos produtos chineses, que é a qualidade e o valor acrescentado. Aliás, grande parte dos produtores na Europa e até mesmo nos Estados Unidos dizem que hoje a China nos veículos elétricos está muito espaço à frente. Sobretudo, não só o veículo em si, mas sobretudo na tecnologia e na investigação que dedica, nomeadamente nas baterias. Por exemplo, é impossível outro país, outra economia ter capacidade de produção de baterias como tem neste momento a China. E portanto a China inverteu aqui a sua qualidade de comprador e de cliente para ser o vendedor, e com uma potência e uma capacidade muito, muito fortes. E depois temos uma outra questão que já vem de trás na Alemanha, que é o investimento público. O investimento público na Alemanha foi anémico ao longo dos últimos 20 anos. Não se investiu. Aliás, no outro dia estava a ler um artigo do Financial Times a comparar os atrasos nos comboios na Alemanha, que eram tradicionalmente muito pontuais, com os atrasos nos comboios no Reino Unido, que tradicionalmente nos últimos anos também se tornaram muito pouco pontuais, ao contrário do que é a tradição britânica. E porquê? Porque não houve investimento em grandes infraestruturas. Estamos a falar de comboios, de ferrovia, rodovia, infraestruturas de apoio, tudo isso, hospitais. A Alemanha preferiu ter uma capacidade de criar excedentes e gerar excedentes orçamentais ao longo dos anos e pouca dívida pública. A dívida pública na Alemanha está à volta dos 60%, 62%, 63%, se não me falha a memória. Mas está muito próximo daquilo que é a meta dos 60% do PIB. E, portanto, neste momento a Alemanha não consegue dar resposta a novas... Por exemplo, há uma ponte, só para dar um exemplo para os ouvintes perceberem do que é que eu estou a falar. Há uma ponte que em 2021 foi considerada pouco segura e que liga uma autoestrada muito importante entre a região de Ruhr, no norte, e o sul da Alemanha, e que é importante na transição de mercadorias de um ponto para o outro. Essa ponte, que já deveria estar construída em 2023, 2024, só vai estar construída em 2027. Há ligações elétricas dos grandes parques eólicos no norte da Alemanha, onde há grande produção eólica, para o sul, onde está a indústria pesada, nomeadamente vidreira, indústria automóvel, de aço e não sei o quê, que também não está construída ainda, só vai estar construída provavelmente em 2028, 2029. Ou seja, tudo isto atrasa, e tudo isto é importante para que a economia basicamente estagnou nos últimos 3, 4 anos. E não estamos a contar com a pandemia, claro. Depois, claro, há a inevitável ligação à economia portuguesa, naturalmente, à europeia em geral. Sabemos, a expressão é gasta, mas continua a ser certa, é o motor da economia europeia, não há dúvida sobre isso. Há uma dependência grande e cada vez maior da economia portuguesa em relação à Alemanha. E cada vez maior, como dizias, porque no ano passado até se alterou a posição da Alemanha, que passou a ser novamente,
isto já não acontecia há mais de uma década, novamente o segundo cliente das exportações portuguesas. Ultrapassou a França. Ultrapassou a França. Não foi uma ultrapassagem muito grande, mas isto é significativo. O que é que isto significa? Nós estando um pouco mais dependentes da Alemanha, qualquer estagnação na economia alemã também se ressente naquilo que as nossas empresas portuguesas, exportadoras, produzem e vendem lá para fora, para o mercado alemão. Claro que a Espanha continua a ser o maior cliente das exportações portuguesas, mas a Espanha está bem, relativamente bem, aliás está a crescer 3%, mais 3% ao ano, que é extraordinário. A Alemanha, de facto, como motor da economia europeia e como o segundo maior cliente das exportações portuguesas, qualquer coisa que aconteça lá vai refletir-se cá. E aquela expressão há um espirro no centro da Europa e nós ficamos constipados ou com uma pneumonia, assim, é verdade. Ainda continua a acontecer. As nossas exportações diversificaram muito, nós ganhamos cota de mercado em várias geografias, mas não foi o suficiente para que descolássemos de tal forma da Alemanha que nos permita ter um alívio grande se acontecer algum problema lá. Com as eleições vamos ver também o que é que acontece, ainda lá chegaremos mais tarde. Sendo que já agora deixa-me acrescentar que também tivemos durante esta semana a oportunidade de entrar em diálogo com a Câmara de Comércio e Indústria luso-alemã ou Portugal-Alemanha, e aí a nota que tem é de otimismo. Creem que este movimento em que a Alemanha ultrapassou a França como segundo maior cliente das exportações portuguesas é um movimento para continuar e para crescer, e que há inclusivamente vontade alemã, não apenas das grandes empresas, mas até de médias empresas que são desconhecidas do público português, de fazerem algum tipo de investimento direto em Portugal. Paulo Ribeiro Pinto e a economia alemã. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.